O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 2. De Uta Partva. Capítulo 69. Pandavas pedidos para falar. Bhima fala. Vaisampayana disse: os reis presentes naquela assembleia, por medo de Duryodhana, não proferiram nenhuma palavra, boa ou má, embora eles vissem Draupadi chorando em aflição como uma águia marinha, e repetidamente apelando a eles. E o filho de Dhritarashtra, vendo aqueles reis e filhos e netos de reis permanecendo todos calados, sorriu um pouco, e se dirigiu à filha do rei de Panchala dizendo: ó Yajnaseni, a pergunta que tu fizeste depende dos teus maridos, de Bhima de força poderosa, de Arjuna, de Nakula e Sahadeva. Que eles respondam à tua questão. Ó Panchali, que eles por tua causa declarem no meio destes homens respeitáveis que Yudhishthira não é senhor deles, que eles assim façam do rei Yudhishthira o justo um mentiroso. Tu então o serás liberta da condição de escravidão. Que o filho ilustre de Dharma, sempre aderindo à virtude, que é assim como Indra, ele mesmo declare se ele é ou não teu senhor. Pelas palavras dele, aceita os Pandavas ou a nós sem demora. De fato, todos os Kauravas presentes nesta assembleia estão flutuando no oceano da tua aflição. Dotados de magnanimidade, eles não podem responder à tua pergunta, olhando para teus maridos infelizes. Vaisampayana continuou: ao ouvirem essas palavras do rei Kuru, todos os que estavam presentes na assembleia as aplaudiram ruidosamente. E gritando com aprovação, eles fizeram sinais uns aos outros por movimentos de seus olhos e lábios. E entre alguns que estavam lá, sons de angústia como ó e ai foram ouvidos. E por essas palavras de Duryodhana, tão encantadoras, para seus partidários, os Kauravas presentes naquela assembleia ficaram extremamente contentes. E os reis, com rostos virados para um lado, olharam para Yudhishthira, conhecedor das regras de moralidade, curiosos para ouvir o que ele diria. E cada um presente naquela reunião ficou curioso para ouvir o que Arjuna, o filho de Pandu, nunca derrotado em batalha, e o que Bhimasena, e o que os gêmeos também diriam. E quando aquele zumbido ativo de muitas vozes silenciou, Bhimasena, agitando seus braços fortes e bem formados cobertos com pasta de sândalo, disse estas palavras: se este rei de grande alma, Yudhishthira o justo, que é nosso irmão mais velho, não fosse nosso soberano, nós nunca perdoaríamos a tribo Kuru por tudo isso. Ele é o senhor de todos os nossos méritos religiosos e ascéticos, o senhor até das nossas vidas. Se ele se considera ganho, nós também fomos todos ganhos. Se não fosse assim, qual dentre as criaturas que tocam a terra com seus pés imortal escaparia de mim com sua vida depois de ter tocado os cabelos da princesa de Panchala? Olhem esses meus braços poderosos bem formados, assim como massas de ferro. Tendo uma vez ficado dentro deles, mesmo aquele de 100 sacrifícios é incapaz de efetuar uma fuga. Amarrado pelas cordas da virtude e da reverência que é devida ao nosso irmão mais velho, e repetidamente suplicado por Arjuna para permanecer silencioso, eu não estou fazendo nada de terrível. Se, no entanto, eu fosse uma vez mandado pelo rei Yudhishthira o justo, eu mataria esses patifes filhos de Dhritarashtra, fazendo tapas fazerem o trabalho de espadas, como um leão mata vários animais pequenos. Vaisampayana continuou: para Bhima, que tinha falado essas palavras, Bhishma e Drona e Vidura disseram: contente, ó Bhima. Tudo é possível para ti. Capítulo 70. Discussão ulterior. Dhritarashtra oferece 2 benefícios para Draupadi. Os Pandavas são libertados. Karna disse: de todas as pessoas na assembleia, 3, Bhishma, Vidura, e o preceptor dos Kurus, Drona, parecem ser independentes, pois eles sempre falam de seu mestre como mau, sempre o criticam, e nunca desejam sua prosperidade. Ó excelente, o escravo, o filho e a mulher são sempre dependentes. Eles não podem ganhar riqueza, pois o que quer que eles ganhem pertence ao seu mestre. Tu és a mulher de um escravo incapaz de possuir qualquer coisa por sua conta própria. Vai agora aos aposentos internos do rei Dhritarashtra e serve aos parentes do rei.
Nós diremos agora qual é o teu trabalho apropriado. Ó princesa, todos os filhos de Dhritarashtra e não os filhos de Prita são agora os teus mestres. Ó bela, escolhe outro marido agora, um que não fará de ti uma escrava pelo jogo. É bem sabido que mulheres, especialmente as que são escravas, não são criticáveis se elas procedem com liberdade em eleger maridos. Portanto que isso seja feito por ti. Nakula foi ganho, como também Bhimazena, e Yudhishthira também, e Sahadeva, e Arjuna. Ó Yajnaseni, tu és agora uma escrava. Teus maridos que são escravos não podem mais continuar a ser teus senhores. Pai, o filho de Prita não considera a vida, coragem e virilidade como de nenhum uso que ele ofereceu esta filha de Drupada, o rei de Panchala, na presença de toda esta assembleia, como uma aposta nos dados. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras, o colérico Bhima respirou com dificuldade, um verdadeiro quadro de dor. Obediente ao rei e atado pela corda da virtude e do dever, queimando tudo com seus olhos inflamados pela raiva, ele disse: ó rei, eu não posso ficar zangado pelas palavras deste filho de um sulta, pois nós realmente entramos no estado de servidão. Mas, ó rei, poderiam os nossos inimigos ter falado assim para mim se tu não tivesses jogado apostando esta princesa? Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras de Bhimazena, o rei Duryodhana dirigiu-se a Yudhishthira, que estava silencioso e privado de sua razão, dizendo: ó rei, ambos Bhima e Arjuna, e os gêmeos também, estão sob o teu domínio. Responde à pergunta, que foi feita por Draupadi. Dize, se tu consideras Krishna como não ganha. E tendo falado assim ao filho de Kunti, Duryodhana, desejoso de encorajar o filho de Radha e insultando Bhima, rapidamente despiu sua coxa esquerda, que era como o tronco de uma bananeira ou a tromba de um elefante, e que era agraciada com todos os sinais auspiciosos e dotada da força do trovão, e mostrou-a para Draupadi. E vendo isso Bhimazena arregalou seus olhos vermelhos, e disse para Duryodhana no meio de todos aqueles reis, como se os perfurando, com suas palavras como flechas, que Vrikudara não alcance as regiões obtidas por seus antepassados se ele não quebrar essa tua coxa no grande conflito. E faíscas de fogo começaram a ser emitidas de todos os órgãos dos sentidos de Bhima, cheio de fúria, como aquelas que saem de todas as rachaduras e orifícios no corpo de uma árvore queimando. Vidura então, dirigindo-se a todos, disse: ó reis da linhagem de Pratipa, vejam o grande perigo que surge de Bhimazena. Saibam com certeza que essa grande calamidade que ameaça alcançar os Bharatas foi enviada pelo próprio destino. Os filhos de Dhritarashtra, de fato, apostaram desrespeitando toda consideração apropriada. Eles estão agora mesmo disputando nesta assembleia a respeito de uma dama, da família real. A prosperidade do nosso reino está no fim. Pai, os Kauravas estão agora mesmo envolvidos em conversas pecaminosas. Ó Kauravas, levem a sério este elevado preceito que eu declaro. Se a virtude é perseguida, toda a assembleia se torna poluída. Se Yudhishthira tivesse apostado antes de ele mesmo ser ganho, ele certamente seria considerado como dono dela. Se, no entanto, uma pessoa aposta qualquer coisa em uma hora, quando ela mesma é incapaz de ter qualquer riqueza, ganhá-la é assim como obter fortuna em um sonho. Escutando as palavras do rei de Gandhara, reneguem ou não essa verdade indubitável. Duryodhana, ouvindo Vidura falar dessa maneira, disse: eu estou desejando aceitar as palavras de Bhima, de Arjuna e dos gêmeos. Que eles digam que Yudhishthira não é o seu mestre. E Yajnaseni então será libertada do seu estado de escravidão. Arjuna, nisso, disse: este filho ilustre de Kunti, o rei Yudhishthira o justo, era certamente nosso mestre antes de ele começar a jogar. Mas tendo perdido a si mesmo, que todos os Kauravas julguem de quem ele poderia ser mestre depois disso. Vaisampayana continuou: naquele momento um chacal começou a gritar ruidosamente no aposento do Oma do palácio do rei Dhritarashtra. E, ó rei, para o chacal que uivava daquela maneira os asnos começaram a zurrar em resposta. E aves terríveis também, de todos os lados, começaram a responder com seus gritos.
E Vidura, conhecedor de tudo, e a filha de Suvala compreenderam o significado daqueles sons terríveis. E Bhishma e Drona e o erudito Gautama gritaram ruidosamente: Svashti! Svashti! Palavra de bênção similar ao Amém. Então Gandhari e o erudito Vidura, vendo aquele presságio terrível, relataram tudo, em grande aflição, ao rei. E o rei, Dhritarashtra, então disse: Duryodhana de mente má, patife, a destruição está preparada para te alcançar quando tu insultas em tal linguagem a esposa desses touros entre os Kurus, especialmente sua esposa Draupadi. E tendo falado essas palavras, o sábio Dhritarashtra, dotado de conhecimento, refletindo com a ajuda de sua sabedoria e desejoso de salvar seus parentes e amigos da destruição, começou a consolar Krishna, a princesa de Panchala, e dirigindo-se a ela, disse: Pede de mim qualquer bênção, ó princesa de Panchala, que tu desejares. Casta e leal à virtude, tu és a principal de todas as minhas noras. Draupadi disse: Ó touro da raça Bharata, se tu me concederás um benefício, eu peço que o belo Yudhishthira, obediente a todos os deveres, seja liberto da escravidão. Que crianças desatentas não chamem o meu filho Prativindya, dotado de grande energia mental, de filho de escravo. Tendo sido um príncipe, tão superior a todos os homens, e criado por reis, não é apropriado que ele seja chamado de filho de escravo. Dhritarashtra disse a ela: Ó auspiciosa, que seja como tu disseste. Ó excelente, pede outro benefício, pois eu darei. O meu coração se inclina a dar a ti uma segunda bênção. Tu não mereces só uma bênção. Draupadi disse: Eu peço, ó rei, que Bhimazena e Dhananjaya e os gêmeos também, com seus carros e arcos, livres da escravidão, recuperem a liberdade. Dhritarashtra disse: Ó filha abençoada, que seja como tu desejas. Pede um terceiro benefício, pois tu não foste suficientemente honrada com 2 benefícios. Virtuosa em teu comportamento, tu és a principal de todas as minhas noras. Draupadi disse: O melhor dos reis, ó ilustre, a cobiça sempre traz perda de virtude. Eu não mereço uma terceira bênção. Portanto eu ouso não pedir nenhuma. Ó rei dos reis, é dito que um Vaisya pode pedir um benefício, uma senhora Kshatriya, 2 benefícios, um homem Kshatriya, 3, e um Brahmane, 100. Ó rei, estes meus maridos, livres do miserável estado de escravidão, poderão obter prosperidade por meio das suas próprias ações virtuosas. Capítulo 71. Bhima fica furioso. Karna disse: Nós nunca ouvimos sobre um ato, como esse de Draupadi, realizado por alguma das mulheres notáveis neste mundo por sua beleza. Quando os filhos de Pandu e Dhritarashtra estavam excitados com cólera, esta Draupadi se tornou para os filhos de Pandu como sua salvação. De fato, a princesa de Panchala, tornando-se como um barco para os filhos de Pandu que estavam afundando-se em uma embarcação em um oceano de infortúnio, levou-os em segurança para a margem. Vaisampayana continuou, ouvindo essas palavras de Karna no meio dos Kurus, isto é, que os filhos de Pandu foram salvos por sua esposa, ou enfurecido Bhimazena em grande aflição disse: A Arjuna o Dhananjaya, foi dito por Devala que 3 luzes residem em toda a pessoa, progenie, ações e aprendizagem, pois desses 3 surgiu a criação. Quando a vida se extingue e o corpo se torna impuro e rejeitado pelos parentes, esses 3 ficam a serviço de todas as pessoas. Mas a luz que há em nós foi ofuscada por essa ação de insulto à nossa esposa. Como, ó Arjuna, pode um filho nascido dessa nossa mulher insultada vir a ser útil para nós? Arjuna replicou: Pessoas superiores, ó Bharata, nunca falam palavras ríspidas que possam ser proferidas por homens inferiores. Pessoas que ganharam respeito para si mesmas, mesmo que elas sejam capazes de revidar, não se lembram das ações de hostilidade feitas por seus inimigos, mas, por outro lado, guardam na memória somente os seus bons atos. Bhima disse: Eu devo, ó rei, matar sem perda de tempo todos esses inimigos reunidos, aqui mesmo, ou eu devo destruí-los, ó Bharata, pelas raízes, fora deste palácio. Ou, que necessidade há de palavras ou de ordem? Eu matarei todos eles agora mesmo, e governa toda a terra, ó rei, sem nenhum rival.
E dizendo isso, Bhima com seus irmãos mais novos, como um leão no meio de um rebanho de animais inferiores, repetidamente lançou seus olhares enfurecidos em volta. Mas Arjuna, no entanto, de ações corretas, com olhares suplicantes, começou a acalmar seu irmão mais velho. E o herói de braços fortes dotado de grande bravura começou a queimar com o fogo de sua fúria. E, ó rei, aquele fogo começou a sair das orelhas de Vrikudara e outros sentidos com fumaça e faíscas e chamas. E sua face se tornou terrível de olhar por causa de sua testa enrugada como a do próprio Yama na hora da destruição universal. Então Yudhishthira impediu o herói poderoso, abraçando-o e dizendo a ele: não fiques assim. Fica em silêncio e em paz. E tendo acalmado aquele poderoso com olhos vermelhos de raiva, o rei se aproximou de seu tio Dhritarashtra, com mãos unidas em súplica.